Maduro, que foi denunciado por Trump na semana da 80ª Assembleia da ONU. Para o presidente dos Estados Unidos, o terrorismo venezuelano e as redes de narcotráfico têm um líder, e ele se chama Nicolás Maduro, que neste momento, como vocês sabem, está sob estrita ameaça do poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Melissa Rodrigues e Jimmy Rodrigues com os últimos minutos de um conflito no qual o Peru não fica de fora. Trump exibe força diante de Nicolás Maduro. A todos os terroristas, traficantes de drogas e outros criminosos que ameaçam a segurança e a paz. Estas são as armas e soldados que Trump colocou para trabalhar nesta quinta-feira, como se fosse realizar uma verdadeira invasão. Com essas manobras, o Comando Sul dos Estados Unidos ameaça a Venezuela. Esse poderio é tão devastador quanto um vendaval que corta as águas do Mar do Caribe. Poder supremo dos Estados Unidos para destruir a Venezuela, desmantelar redes de terror e tráfico lideradas por Nicolás Maduro. O deslocamento de tal força foi a resposta norte-americana aos testes de mísseis de Maduro em alto mar há alguns dias e também uma resposta ao seu desfile de artilharia militar na ilha venezuelana chamada La Orchila. A operação anfíbia da potência dos Estados Unidos parece estar contando as horas para encurralar Maduro em terra firme. Navios de assalto em exercícios de tiro, uso de metralhadoras MB, veículos blindados e o deslocamento de helicópteros militares das classes Boeing 64 e Ventos Osprey, dos mais avançados do mundo, além dos caças F-35, foram exibidos pela primeira vez diante do ditador venezuelano, cada vez mais desiludido e frustrado diante das negativas de diálogo com o indomável Donald Trump. Os Estados Unidos, em uma primeira fase, começariam desativando as defesas aéreas do governo, tornando-as completamente inoperantes e sem capacidade de resposta, para depois realizar ataques precisos com mísseis, seguidos de um desembarque anfíbio em larga escala. Maduro sabe que está em meio a uma guerra que ele classifica, de acordo com a teoria militar, como guerra multiforme. Estamos aqui com Maiquetia, Maiqueia e todos os índios vão para a linha de frente, assim como as índias, os caciques e as cacicas, para defender o Caribe, para defender nossa terra amada. Justamente nestes tempos em que aplicam à Venezuela uma guerra multiforme. O grupo anfíbio serve para realizar desembarques, não é? Ou seja, desembarques rápidos de tropas e material logístico que possa acompanhá-los, principalmente caminhões, suprimentos, etc. Ou seja, para operar em terra. Para operar em terra. Na semana da 80ª Assembleia da Organização das Nações Unidas, Trump disse ao mundo que não deixaria pedra sobre pedra em sua luta particular contra os inimigos da humanidade. Para ele, as redes de terrorismo e narcotráfico venezuelanas têm um líder e seu nome é Nicolás Maduro, the President of Venezuela, and USFF Networks, which stands for United States Freedom Foundation Networks, a prominent media organization, Nicolás Maduro, the leader of Venezuela. O que Trump disse perante a ONU está além de qualquer análise. Ele prometeu bombardear e explodir todos os terroristas e traficantes de drogas que trouxerem drogas para os Estados Unidos. Certamente Maduro deve estar muito aterrorizado com essas palavras.
A Maduro, depois dessa resposta explícita à sua carta não respondida, só resta continuar com o populismo de seus programas na televisão. Maduro mais direto. Sim, que mãe, que tia, bem-vindo. Estamos aqui, sempre em frente com Maduro. Mais uma vez, saúdo toda a Venezuela. Hoje estamos inaugurando este hotel maravilhoso. Sabe-se, há rumores de que Maduro tentou renunciar em várias oportunidades. E é justamente Diosdado Cabello quem foi encarregado por Cuba para cuidar de Maduro, para que ele não renuncie ou faça alguma besteira. Maduro parece perdido na guerra multiforme que, segundo ele, foi declarada pelo Império. O ditador, pela primeira vez, admite se sentir rejeitado pelo mundo inteiro. Todas essas ameaças que violam flagrantemente o direito internacional e que geraram uma reação mundial de rejeição. Há uma rejeição crescente nas Nações Unidas, em países ao redor do mundo, na América Latina e no Caribe, e na CELAC. Será que Maduro está prestes a desistir? Donald Trump não poupou esforços. Ele desembainhou sua espada para atacar as Nações Unidas por, segundo ele, sua ineficiência e burocracia. As verdadeiras Nações Unidas eram e os Estados Unidos estavam lá. Isso é uma carta realmente, fortemente redigida. Nunca essas palavras vazias, e palavras vazias não servem. Como se seus piores inimigos lhe desejassem o mal. Uma escada rolante não funcionou, só essa, ou foi desligada para a passagem do presidente Trump. Uma anedota que deu a volta ao mundo. Uma falha técnica ou tirar intencionalmente o tapete vermelho do homem mais poderoso do mundo. As falhas se repetiram com o teleprompter, mas isso não impediu Trump de descarregar sua artilharia pesada particular contra seu próprio anfitrião. O teleprompter está funcionando? Eu vim das Nações Unidas com uma escada rolante que, na subida, parou bem no meio. A primeira-dama estava em ótima forma, se não teria caído. Essas são as duas coisas que trouxe das Nações Unidas. Assim, sem nenhum constrangimento em seu discurso, ele chegou à parte principal de sua fala para o nosso lado do mundo. A corrida também leva muitos barcos viajando no mar por Veneza. Eles querem viajar muito rápido para bandidos todo-poderosos que roubam veneno em blogs e nos Estados Unidos da América. Por favor, queremos que nós os destruamos. As redes de tráfico de Venezuela Parises, que foram lideradas por Nicolás Maduro MY Trem de Rouven, são um exemplo claro de la complexidade das operações modernas. Segundo Maduro, Trump desencadeará uma guerra contra todos, inclusive o Peru. Um apocalipse sul-americano, uma guerra catastrófica em todo o nosso continente. E ameaça escalar para uma guerra catastrófica em todo o nosso continente. A agressão à Venezuela seria o início de uma guerra catastrófica no Caribe e na América do Sul. Segundo a internacionalista Berin Uften, os Estados Unidos não podem cometer erros na questão da Venezuela. Fran, não se pode correr o risco de errar pela segunda vez. Em 2019, falhou.
colocou todas as suas esperanças em Juan Guaidó e não deu conta do recado. Gerar destruição ou provocar a queda de um regime é muito fácil. O problema é com o que você substitui esse regime. E os Estados Unidos têm experiências muito ruins substituindo regimes. Uma vez que estas tenham caído, eles estão analisando se isso realmente vale a pena a longo prazo e se estariam dispostos a assumir a reconstrução do país se a oposição venezuelana não tiver capacidade para fazê-lo. Não queremos que gringos venham aqui e escravizem os Yankees. Gol. Estamos aqui com nossa liberdade, nossa independência, nossa soberania. Vocês aí têm muitos problemas para resolver. Você não vê a pátria? Pátria. Maduro vive uma guerra de medo. Além de saber que está cercado por uma força imparável, esta semana ele viu essas armas em ação. A mais recente mobilização que Trump demonstrou em Porto Rico foram as tropas do seu grupo anfíbio. Se Maduro exibe fuzis AKM e AK-103 de origem russa nas mãos de seus milicianos e coletivos, Trump mostra sofisticadas metralhadoras MB, uma arma totalmente automática alimentada por fita, refrigerada a ar e acionada a gás, que pode alcançar até 950 disparos por minuto. Os caças F-35 de última geração, projetados para evitar radares, são os mais avançados para voos de inteligência e combate. Os Estados Unidos são o maior fabricante e o maior detentor de F-35 no mundo. Há pouco tempo, já faz alguns meses, vem propondo um rearmamento para dobrar sua frota de aviões F-35 fabricados pela Lockheed Martin por um custo de mais ou menos 380 bilhões de dólares. É uma das compras militares mais caras da história. Os helicópteros Apache da classe Boeing A-64 foram estrategicamente destacados neste vídeo publicado pelo Comando Sul. Qual é o motivo? O helicóptero Apache tem capacidade tanto para combate ar quanto ar-terra. Muitas vezes ele é definido um pouco como um tanque voador. Suas capacidades de mísseis servem para todo tipo de combate. Talvez seja o helicóptero no qual as Forças Armadas dos Estados Unidos mais confiam. Em meio às tensões, até os principais aliados de Maduro o deixaram sozinho, apesar de todo o petróleo que ele distribuiu. Diante da guerra híbrida multiforme, resposta direta, multiforme com o nosso plano das 7 transformações, 7 frentes de batalha. Em todos eles é preciso continuar trabalhando, defendendo o direito à paz, à soberania, à vida, à independência absoluta e à liberdade. Desde a ilha de Cuba, há uma resposta para aqueles que acham que este país pode entrar em uma guerra não declarada com os Estados Unidos por causa de seu amigo Venezuela. Escolha bem suas palavras. Apoio político. Não vão se envolver militarmente para apoiar a Venezuela? É uma pergunta muito perigosa, não é? Não vamos entrar em uma guerra com os Estados Unidos. Vamos dar todo o nosso apoio à Venezuela. Basicamente, solidariedade política. Se você vai enfrentar, digamos, militarmente a maior potência mundial e seu maior aliado não vai te dar apoio militar, então, bom, são palavras, são coisas que ficam só no papel. É uma questão diplomática. Também não podem fazer mais do que isso. Eles não têm armas nucleares, não têm grandes capacidades militares além da proteção do próprio território. Maduro parece à beira do abismo, mas isso não vai fazê-lo escapar da realidade.
Por isso, no estado de merda em que vive, na quinta-feira ele submeteu a debate um decreto de comoção externa para os venezuelanos e nas últimas horas, o ditador ordenou um simulado nacional na Venezuela diante de uma eventual guerra. Um simulado nacional abrangente de proteção civil e a preparação essencial do povo diante de catástrofes naturais iminentes ou de qualquer conflito armado significativo que possa, eventualmente, acontecer. Parecem ser as horas mais difíceis para Maduro. Ele pode estar muito perto de confessar todos os seus pecados, dobrado diante de Trump, que aperta cada vez mais o seu pescoço. Eu designei vários cartéis de drogas selvagens como organizações terroristas, junto com 2 gangues transnacionais sanguinárias, provavelmente as piores gangues do mundo, MS e Trem de Araguá, de Venezuela. Bem, eles são os inimigos, os verdadeiros inimigos de toda a humanidade. E nós recentemente começamos a usar o supremo e inigualável poder dos Estados Unidos da América contra o traidor e ditador Maduro.